O céu está coberto por uma nuvem densa e acinzentada. O silêncio domina cidades antes repletas de vida. Arranha-céus se tornaram carcaças ocas, enferrujando sob a chuva ácida. Satélites não emitem mais sinal. Nenhum motor ronca. Nenhuma luz pisca. A internet é um eco mudo de um passado inalcançável. A humanidade caiu, não por uma guerra, nem por um vírus, mas por algo que corroeu lentamente a base de tudo que construímos, a dependência absoluta da própria criação. Um apagão global, irreversível e sem rastros. Tudo que era armazenado em servidores desapareceu, livros queimaram, dados se perderam, e agora restam apenas pequenos grupos de sobreviventes tentando entender o que ainda significa ser humano. Nos primeiros dias, o instinto toma conta. Comer, beber, sobreviver. Mas sem conhecimento ancestral, caçar exige tentativa e erro. Frutas venenosas são confundidas com comestíveis. Doenças simples voltam a ser fatais. O corpo humano, desacostumado com o esforço bruto e constante, entra em colapso. O sedentarismo moderno não preparou ninguém para viver em um mundo sem muletas tecnológicas. Não existe mais linguagem compartilhada. Cada grupo desenvolve seus próprios sons, gestos e símbolos. Um novo alfabeto começa a surgir, rudimentar, confuso, mas vital. A comunicação precisa se reinventar. A roda terá que ser redescoberta. O fogo, provavelmente aprendido por observação ou acidente. Os abrigos voltam a ser cavernas, galhos, pedras empilhadas. Com o tempo, alguém aprende a amarrar pedras a gravetos, criando as primeiras lanças. Outro aprende a usar o calor do atrito para gerar fogo. Cada pequena descoberta é transmitida oralmente, criando os primeiros mitos, as primeiras tradições. Sem história escrita, o passado vira lenda. Os filhos não sabem de onde vieram os pais. As estrelas voltam a ser deuses. Relâmpagos, maldições. Os humanos tentam entender o mundo como já fizeram milhares de anos atrás. Afinal, sem a influência de religiões estabelecidas, ideologias antigas ou fronteiras pré-definidas, a cultura humana pode tomar rumos completamente inéditos. Será que a escrita surgiria outra vez? Talvez não como conhecemos. Talvez símbolos esculpidos em pedra ou sons ritualísticos. A matemática pode nascer de novo a partir da contagem de colheitas ou da distância entre tribos. A filosofia, a arte, a música, todas podem emergir de formas novas, distorcidas ou até melhores do que da primeira vez. Mas o avanço não é garantido. Sem registros, o conhecimento é vulnerável. Se uma geração desaparece, tudo que ela aprendeu pode sumir com ela. Sem tecnologia para preservar o saber, a humanidade está sempre à beira da estagnação. Cada tribo é um experimento isolado no que significa ser humano. Algumas podem viver em harmonia com a natureza. Outras podem se transformar em sociedades autoritárias. A diversidade de possibilidades é imensa, mas todas partem de uma mesma pergunta: o que é essencial para que a civilização floresça? Com o tempo, alguns grupos redescobrem a agricultura, outros se mantêm nômades. Um novo tipo de inteligência começa a emergir, prática, empírica, voltada à sobrevivência e à adaptação. Ferramentas de pedra evoluem para bronze. O fogo é domesticado. Tecidos são trançados a partir de plantas. A humanidade começa a encontrar uma nova identidade, uma que não depende do que foi, mas do que pode ser. Curiosamente, talvez jamais redescobramos certas tecnologias. Sem os minerais certos, sem as condições ideais, eletricidade pode ser uma ideia que nunca mais floresça. Pode levar milhares de anos até que alguém, em algum lugar, acidentalmente crie uma bateria rudimentar. Mas talvez esse novo mundo não precise disso. A pergunta mais profunda surge quando comparamos o mundo anterior com esse novo ciclo.
será que evoluímos tanto quanto pensávamos? Ou fomos apenas acumulando ferramentas sem jamais mudar nossa essência? Na ausência de máquinas, o verdadeiro teste é humano. A empatia, a solidariedade, o pensamento crítico. São esses os traços que determinam quem irá prosperar. O mundo recomeçou. O futuro está em branco. E, ironicamente, ao perdermos tudo, ganhamos a chance de fazer melhor. As noites tornaram-se mais longas. Não porque a Terra tenha mudado sua rotação, mas porque, sem energia, sem telas, sem luzes artificiais, o tempo passou a ser marcado pelas batidas do coração e pelos ruídos abafados da natureza. O silêncio da tecnologia deu lugar ao som cru da sobrevivência. Os homens e mulheres, outrora senhores do planeta, agora tateavam no escuro, tentando entender como recomeçar sem nenhum guia, nenhum livro, nenhum manual, nenhuma voz além da própria consciência. O mundo havia reiniciado, mas o ser humano não. A memória coletiva evaporou. Não existia mais a ideia de ciência, história ou tecnologia. O que havia era a fome, a sede, a dor. As ferramentas não existiam, precisavam ser reinventadas. E antes disso, imaginadas. Porque até mesmo o conceito de uma ferramenta exige linguagem, exige abstração. E quando tudo é apagado, até isso desaparece. Não bastava sobreviver. Era preciso descobrir novamente como pensar. O fogo, mais uma vez, foi uma revolução. Mas não foi fácil. Os primeiros que o redescobriram o fizeram ao acaso. Um raio, uma fricção insistente entre pedras. Talvez até por observar a natureza queimar. E mesmo assim, muitos temeram suas chamas, acreditando que fosse um castigo divino. Os que ousaram dominá-lo viram sua sorte mudar. Com fogo, veio o calor. Com o calor, a possibilidade de cozinhar, de se aquecer, de afastar predadores. Aqueles que controlavam o fogo passaram a ser respeitados. E nascia, mais uma vez, o embrião do poder. Mas com o poder vieram os conflitos. E sem leis, sem estruturas, a violência era a linguagem predominante. Tribos formavam-se, não por afinidade, mas por necessidade. Os mais fortes protegiam os mais fracos em troca de obediência. Um novo tipo de sociedade surgia, baseada na força bruta, no medo e na sobrevivência imediata. As palavras surgiram de novo. No início, eram apenas sons guturais, repetidos com intenção. A linguagem não é algo simples. Ela é construída ao longo de gerações, com erros, com ruídos de comunicação, com tentativas frustradas de transmitir ideias. E mesmo assim, pouco a pouco, símbolos ganharam significado. Um grito significava perigo. Um som mais suave indicava comida. E assim nasceu um novo vocabulário. Aos poucos, essa nova humanidade passou a deixar marcas. Rabiscos em cavernas, entalhes em pedras, construções primitivas que buscavam proteger, organizar e, de certa forma, perpetuar. O instinto de registrar, de contar histórias, de deixar rastros de sua existência ainda estava ali, enraizado. Porque mesmo sem lembrar, os humanos ainda carregavam no inconsciente a ânsia de compreender e registrar o mundo à sua volta. Mas havia um abismo a ser atravessado, um abismo chamado conhecimento. Redescobrir conceitos básicos como fermentação, agricultura, metalurgia e astronomia não é algo que acontece naturalmente. Leva centenas, milhares de anos. Um planeta com menos recursos, com clima mais instável e fauna agressiva, tornava tudo ainda mais difícil. Nem tudo poderia ser recuperado. Algumas ideias talvez jamais voltassem a existir.
Imagine o primeiro ser humano tentando compreender que certas plantas não apenas alimentavam, mas podiam curar ou matar. Como diferenciar veneno de remédio? Com tentativa e erro. E a consequência desse erro era, muitas vezes, a morte. A seleção natural voltou a ser cruel. Os mais criativos, os mais curiosos e os mais cautelosos começaram a formar a elite cognitiva dessa nova era. Não com livros ou diplomas, mas com observação, paciência e coragem. A escrita, um dos maiores pilares da civilização anterior, levaria séculos até renascer. Sem registros, sem papel, sem tinta, o homem precisaria novamente aprender a representar ideias com símbolos. Os primeiros sinais surgiram como desenhos, depois como pictogramas rudimentares, até que, lentamente, surgiram os códigos. Nascia uma nova forma de eternidade, a palavra escrita. O tempo agora era medido pelo sol. Sem relógios, a posição das sombras, a altura das estrelas, o nascer e o pôr do astro-rei ditavam as regras da existência. Essa observação contínua levou, aos poucos, ao renascimento de algo mais profundo, a astronomia. Não como ciência, mas como fé. Os céus eram lidos como mensagens divinas. E foi nesse palco cósmico que a religião ressurgiu, não como dogma organizado, mas como tentativa desesperada de dar sentido ao caos. À medida que grupos cresciam, vilas começavam a surgir. Com elas, o comércio, o escambo, a ideia de valor. Alguém que sabia fazer pontas afiadas em pedras podia trocá-las por alimento. Um indivíduo que descobrira como moldar barro ao sol trocava potes por proteção. Assim surgia uma nova economia, um sistema primitivo, mas essencial para criar vínculos duradouros. E foi nesse cenário que o ser humano deu seu salto mais importante, a colaboração, a compreensão de que, mesmo sem recordar o passado, era possível construir algo novo, algo talvez até melhor. As comunidades mais bem-sucedidas não eram as mais fortes fisicamente, mas as que conseguiam se organizar, dividir tarefas, criar sistemas rudimentares de leis e respeito mútuo. A cultura começava, lentamente, a emergir das cinzas. Mesmo assim, as perguntas continuavam sem resposta. De onde viemos? Por que estamos aqui? Existe algo além dessa vida? Sem ciência, sem filosofia, essas dúvidas ecoavam como assombros noturnos. Mas talvez seja justamente nessas perguntas que o ser humano reencontra sua essência. Porque o que nos torna humanos não é apenas a capacidade de criar, mas o impulso incontrolável de compreender o mundo e a nós mesmos. A evolução, agora, não era mais apenas biológica. Era intelectual, cultural, emocional. E mesmo que a ciência estivesse adormecida, seus primeiros suspiros já podiam ser ouvidos no farfalhar das folhas, na fumaça das fogueiras, nas sombras que dançavam nas paredes das cavernas. A humanidade caminhava, uma vez mais, rumo ao desconhecido. Mas agora, guiada não por lembranças, e sim por instinto, por intuição, por esperança. Porque mesmo quando tudo se apaga, a centelha de recomeçar nunca morre completamente. O silêncio reina sobre um planeta que já foi ruidoso. Restaram apenas cinzas do que um dia foi civilização. As luzes da cidade se apagaram. Os céus já não são riscados por aviões. Satélites agora são apenas carcaças vagando sem propósito. Não há mais sinais de rádio, nem torres, nem telas. Apenas humanidade, despida da própria humanidade. Os poucos sobreviventes caminham entre as ruínas, buscando abrigo entre estruturas corroídas pelo tempo e cobertas por natureza selvagem que lentamente reclama seu território. Árvores brotam entre avenidas,
cipós envolvem os escombros de arranha-céus. Gaviões e corvos se tornaram as novas sentinelas. O mundo se reinicia, e com ele, talvez, o próprio ser humano. Sem tecnologia, sem registros digitais, sem livros, sem ciência, a civilização retorna ao estado bruto. Um homem com fome, frio, medo, mas também curiosidade, memória genética e um desejo ancestral de entender. E é aí que começa tudo de novo. Primeiro, o fogo, redescoberto com dificuldade, pedras sendo batidas até faíscas nascerem, a madeira sendo seca por dias para queimar por minutos. O calor, o abrigo, a comida cozida, tudo volta a ter significado. Um avanço lento, mas um avanço. Depois, a linguagem, reaprendida por necessidade. Gritos viram sinais, gestos viram acordos, e os acordos viram sons que constroem significado. A cultura começa a emergir novamente como fiapos de civilização espalhados em meio à escuridão. As primeiras tribos surgem por proteção. A inteligência coletiva é, mais uma vez, a força que nos separa dos predadores. Juntos, conseguimos caçar, coletar, construir, ensinar. A educação, agora oral, se torna o bem mais valioso. Cada geração carrega o dever de não deixar o conhecimento morrer. Mas, se tudo começa do zero, será que seguiríamos o mesmo caminho? Recriaríamos as mesmas ferramentas? Os mesmos conflitos? As mesmas guerras? Ou talvez desta vez faríamos diferente? A ausência da ciência não apagou o instinto humano de observar. Alguém percebe o movimento do sol. Outro percebe o ciclo das marés. Um terceiro compara folhas para entender quais curam e quais envenenam. A ciência, mesmo sem nome, ressurge como uma necessidade vital. A curiosidade é inextinguível, mas sem registros do passado, cada descoberta é uma reinvenção, e cada erro, um novo trauma. A eletricidade, quando redescoberta, será novamente motivo de admiração e medo. A roda, o metal, os sistemas de escrita, tudo retorna, como uma fênix mais lenta, mais dolorida, mas ainda assim, renascendo. O tempo passa. Décadas, séculos. Povos se erguem, cidades rudimentares tomam forma. E com elas, líderes, ideologias, trocas e, inevitavelmente, as disputas. A ambição reaparece. O desejo por poder. E com ele, os conflitos. Mas talvez, entre tantas ruínas e aprendizados dolorosos, a humanidade reconsidere. Talvez esse recomeço, sofrido e sombrio, sirva para nos mostrar o quanto é fácil perder tudo e o quanto é difícil reconstruir. No passado, fomos dominadores, criamos máquinas, exploramos planetas, dobramos o mundo ao nosso favor, mas também esgotamos recursos, ignoramos alertas e flertamos com a autodestruição. Agora, recomeçando do zero, a humanidade carrega uma nova oportunidade, rara e talvez única, de fazer diferente. Aqueles que nasceram após a queda não sabem o que era um celular, uma rede social, um foguete, mas carregam o mesmo DNA dos que um dia criaram essas coisas. E isso significa que o potencial ainda está lá, latente, escondido em cérebros curiosos, em mãos inquietas, em olhos que observam além do óbvio. O futuro, mais uma vez, está em aberto. O que virá a seguir? Uma nova era de ouro ou um novo ciclo de queda? A resposta talvez só venha na próxima vez em que tudo desabar. Ou, quem sabe, se a humanidade finalmente aprender